céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 21ª sessão ordinária para o ano de 2023. Gostaria de saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários da casa e ao público que está nos assistindo através da página do Facebook da Câmara. E prosseguindo, eu solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 20ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 20ª sessão ordinária. Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2023, realizou-se com início às 19h11 no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 20ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pid e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos após saudações de praxe, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos.
Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: Projeto de Lei número 33, de 10 de novembro de 2023, institui a Política Municipal de Incentivo para a Preservação, Adoção, Construção ou Reformulação de Imóveis que evidenciem a utilização de arquitetura alemã em enxaimel ou russa, bem como edificações comerciais ou residenciais tombadas como patrimônio histórico-cultural. Durante a apreciação, o vereador Marcelo Rentz, nos termos do artigo 137 do Regimento Interno, apresentou um requerimento de adiamento de votação do projeto em tela, sendo o mesmo aprovado por 8 votos, restando, portanto, adiada a votação da matéria. Projeto de Lei número 34, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar auxiliares de serviços gerais em caráter emergencial e dá outras providências. Ao ser submetido à apreciação do plenário, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, a vereadora Roslane Tenkaten-Butzen propôs uma emenda ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em exame, para que o prazo da referida contratação tenha vigência de até 6 meses e seja desconsiderada a prorrogação contratual uma vez por igual período. Ao ser votada, a emenda foi aprovada por maioria, contabilizando 5 votos favoráveis e 3 votos contrários, sendo os votos opostos expressados pela vereadora Claudete Kotz e pelos vereadores Claudemar Justen e Rodrigo Rentz. Diante disso, nos termos do parágrafo único do artigo 124 do Regimento Interno, o presidente da Câmara encaminhou a emenda para a apreciação da comissão competente. Projeto da Lei número 35, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operadores de máquinas pesadas em caráter emergencial e dá outras providências. Durante a apreciação da matéria, a vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, propôs uma emenda ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em questão, para que seja desconsiderada a prorrogação contratual, a qual determina que a mesma possa ser prorrogada uma vez por igual período, observando-se que o prazo da pontual contratação vigerá pelo período de até 12 meses. Esta emenda foi posta em votação, sendo aprovada por maioria, contabilizando 5 votos favoráveis e 4 votos contrários, sendo os votos opostos expressados pela vereadora Claudete Kotz e pelos vereadores Ademir Jablonski, Claudemar Justen e Rodrigo Rentz. Diante disso, nos termos do parágrafo único do artigo 124 do Regimento Interno, o presidente da Câmara encaminhou a emenda para a apreciação da comissão competente. E projeto de lei número 36, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar fiscais tributário, sanitário e ambiental em caráter emergencial e dá outras providências. O projeto, ao ser submetido à apreciação do plenário, ao mesmo, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, de autoria da vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, foi proposta uma emenda ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em exame, para que o prazo da referida contratação tenha vigência de até 6 meses e seja desconsiderada a prorrogação contratual uma vez por igual período. A emenda posta em votação foi aprovada por maioria, contabilizando 5 votos favoráveis e 3 votos contrários, sendo os votos opostos expressados pela vereadora Claudete Kotz e pelos vereadores Claudemar Justen e Rodrigo Rentz. Diante disso, nos termos do parágrafo único do artigo 124 do Regimento Interno, o presidente da Câmara encaminhou a emenda para a apreciação da comissão competente. Ato contínuo, conforme a pauta, apreciou-se a proposição sob protocolo número 58 de 2023, de autoria do vereador Daltro Luiz Bastos, solicitando o envio de moção de congratulações ao senhor Marcelo Rodrigo Nais e à senhora Cláudia Regina Schwann pela formatura dos mesmos no cargo de capitão no Curso Superior de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A matéria, durante sua deliberação plenária, contabilizou o endosso de toda a nominata de parlamentares com assento junto a esta Casa Legislativa, sendo votada e aprovada por 8 votos.
Procedeu-se ainda à leitura da moção de pesar, protocolada sob o número 59 de 2023, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual recebeu despacho favorável da presidência conforme o artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 20 horas e 25 minutos, o senhor presidente, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas do dia 11 de dezembro vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 27 de novembro de 2023. Vereador Douglas Gabriel Pitt, primeiro secretário, e vereador Dalto Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata. Palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Solicita ao secretário da mesa, vereador Douglas, que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 21ª sessão ordinária, 11 de dezembro de 2023. Projetos de lei, Poder Executivo. Projeto de lei número 33, de 10 de novembro de 2023, institui a política municipal de incentivo para a preservação, adoção, construção ou reformulação de imóveis que evidenciam a utilização da arquitetura alemã em Chaimel ou russa, bem como edificações comerciais ou residenciais tombadas com patrimônio histórico-cultural. Projeto de lei número 34, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar auxiliares de serviços gerais em caráter emergencial e dá outras providências. Projeto de lei número 35, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operadores de máquinas pesadas em caráter emergencial e dá outras providências. Projeto de lei número 36, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar fiscais tributários, sanitário e ambiental em caráter emergencial e dá outras providências. Requerimentos. Proposição de iniciativa da vereadora Claudete Cotts. Pedido de providências de iniciativa da vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, da bancada do Partido Podemos. Pedido de providências de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Remoção de pesar de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 7 de dezembro de 2023, assinado pelo vereador Dalto Luiz Bastos, presidente. Solicita ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas, sendo que hoje nós não temos novos projetos para a leitura. Correspondências recebidas. Informação do Tribunal de Contas do Estado solicitando o aguardo de orientações da administração do Tribunal de Contas que brevemente, nos próximos dias, a Câmara de Vereadores estará recebendo os comunicados atinentes à entrega das certificações para as entidades que obtiveram o selo diamante sobre a avaliação dos portais de transparência, bem como parabenizando a Câmara Municipal pelo esforço pela conquista do selo diamante. E-mail da plataforma Transfere.gov, informando que foi realizado ordem bancária dos recursos da modalidade de transferência especial para o beneficiário município de Campina das Missões, atinente à emenda parlamentar do deputado Giovanni Feltes, no valor de investimento de R$ 87.899,75 e sem valor de custeio. Está aberto espaço para comentário a respeito das correspondências lidas. Com a palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Marcelo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa e também quem está nos acompanhando através das redes sociais. Frisar um pouquinho do que foi lido, não sei se o colega presidente também vai fazer uso da palavra, mas da importância do trabalho dos funcionários desta casa. Então, como foi lido, então obtivemos este ano o selo diamante, o que diz respeito à informação, à transparência, nosso portal da transparência. Então, parabenizar os funcionários Henrique e Joanes, também
a Cleide, que trabalha aqui nesta casa, dizer que somos uma das câmaras que tem a minoria de funcionários, então tem outras câmaras que eu conheço que tem 5, 6 funcionários e não conseguem, às vezes, chegar a este selo diamante, então parabenizar aos funcionários. Ano passado também, quem sabe entraríamos neste patamar, mas tivemos alguns impasses de encaminhamentos de documentos que, por um lapso, às vezes acontece, mas então, este ano, eu acho que é a premiação maior, selo diamante, se não me engano, é o teto maior da premiação, então, que é concedido às entidades. Então, parabenizar a Câmara, os funcionários e os demais colegas vereadores que ajudam também nessa colocação. Então, mais uma vez, parabéns, funcionários, e todos nós também, por este trabalho e esta conquista do selo diamante. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém querendo se manifestar sobre as correspondências lidas? Presidente, palavra. Vereador Teonésio. Eu quero fazer também minhas palavras do vereador colega Marcelo e dizer da alegria de a gente fazer política quando se trabalha com absoluta transparência. Selo do diamante não é para qualquer um, é para quem realmente se dedica e se organiza. Convido as pessoas que nos acompanhem e também a nós, vereadores, para que se acesse o Facebook, mas principalmente o site da Câmara. A dinâmica parece que convida para acompanhar. As colocações lá são muito bem claras, bem colocadas. A formatação do site, a gente percebe que é muito bem feita. Então, realmente, o desafio agora é de nós manter esse patamar. Porque muitas vezes você chega lá, mas manter esse nível, ele passa a ser um desafio, né? Para que a gente não passe depois para ouro ou para classificações menores. Então, eu fico realmente feliz e externo essa alegria a todos e cumprimento e peço à comunidade para que acesse o site e verifique isso em loco. Obrigado, presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Claudemar. Presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, em especial os colaboradores da casa, aí, pelo excelente trabalho que têm desempenhado em suas respectivas funções. Alcançar o selo diamante não é nada fácil, né? Ele realmente passa uma ótima impressão para todas as pessoas lá fora. Muitas pessoas, inclusive, estão parabenizando a todos, mas principalmente aos colaboradores pelo trabalho em nível de excelência, fazendo inclusive justiça também às outras pessoas, né, que nós temos o caso, então, que participaram dessa construção, a colaboradora Telise, né, nós temos o pessoal dos recursos humanos e tantas outras pessoas que ajudaram nisso aí. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Eu quero tecer algumas considerações sobre o selo diamante que nós ainda não recebemos, mas já fomos avaliados e escolhidos. E deixei bem claro que isso não é a pesquisa. Pesquisa tem margem de erro. Isso aqui foi uma avaliação feita. Isso foi promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Então, a premiação ela baseou-se principalmente na transferência ativa, que envolve a divulgação espontânea de dados, independente de solicitação. O que era necessário para obter o selo diamante? Os órgãos tiveram que cumprir 100% dos critérios essenciais e nível de transparência entre 95% e 100%. Onde que nós, da Câmara de Campina das Missões, atingimos um percentual nada mais, nada menos do que 97,84%. Isto é muito satisfatório. No Estado, além das câmaras de vereadores, foram avaliados os portais das prefeituras municipais, todas as câmaras de vereadores e todas as prefeituras municipais. Foi avaliado também o governo do Estado, o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas também passou por uma
avaliação, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, enfim, nessa classificação, dentre 1.000 entidades avaliadas, somente 6 obtiveram o selo diamante. 40 obtiveram o selo ouro, entre eles também a Prefeitura de Campina das Missões, que é uma boa premiação também, o selo ouro. E 52, então, o selo prata. Não tem, até me faltam palavras, viu, para falar sobre este selo. Nós ficamos, só para os nossos internautas e os colegas terem uma ideia, entre 6 que obtiveram o selo diamante, a Câmara Municipal de Campina das Missões ficou em 3º lugar no estado do Rio Grande do Sul. E o percentual do 3º ao 1º lugar foi milésimos. Não deu 1 ponto de diferença. Tal foi a nossa disputa, então, com o 1º lugar. Não ficamos por detalhes, não. Ficamos em 1º lugar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Do selo diamante ficamos em 3º lugar. Inclusive, eu vou relatar aqui, eu estou me alongando demais, mas é interessante. Deixa eu só ver as avaliações que nós tivemos aqui. Na nossa região, nenhuma instituição recebeu o selo diamante. Só a Câmara de Vereadores de Campina das Missões. Então, o 1º lugar ficou com a Câmara de Serrafina Correia. O 2º lugar, a Câmara de São Pedro do Sul. A 3ª, a Câmara de Campina das Missões. O 4º, a Prefeitura de Serrafina Correia. Em 5º lugar, que é um órgão respeitado, o Tribunal de Contas ficou em 5º lugar. E em 6º lugar, a Câmara Municipal de Júlio de Castilhos. Eu quero, colegas vereadores e internautas, eu quero dedicar esse título à população de Campina. Mas quero atribuir a todos vocês, colegas vereadores, e principalmente ao Henrique e ao Joanes. Um alô também para a Cleide, se estiver nos ouvindo. O Henrique e o Joanes são... O Henrique é o nosso diretor e o Joanes é o nosso secretário. E eu digo para vocês e afirmo isso com convicção. Esses 2 caras são os caras certos no cargo que ocupo. Esses 2 caras são os caras. Parabéns e muito obrigado, Henrique e Joanes, né? Algo que vocês já me ouviram falar, e isto é verdade, não custa repetir. Quando se trata de atividades públicas, não há por que ocultar, não há por que esconder. Se a função que eu ocupo é pública, eu devo expor ela. Se é minha privada ou particular, se a empresa é minha, eu administro do jeito que quiser. Então, isto vem coroar esse trabalho que vem realizado já há anos aqui na nossa Câmara de Vereadores. Então, estamos todos de parabéns. Mais uma vez, obrigado, Henrique, obrigado, Joanas, por nos colocar neste patamar. Prosseguindo, então, eu abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, passamos agora para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Em razão do requerimento aprovado na última sessão, o adiamento da votação do projeto de lei número 33, eu coloco o mesmo em discussão novamente. O projeto de lei número 33 está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, então, projeto de lei número 33 foi adiado à votação por um pedido de minha autoria, então,
quero deixar aqui algumas situações que eu já frisei na sessão passada também. Ele trata da política municipal de incentivo à preservação, adoção, construção e reformulação de imóveis que evidenciam a utilização da arquitetura alemã, enxamel ou russa, bem como edificações comerciais residenciais tombadas como patrimônio histórico-cultural. Para edificações tombadas como patrimônio histórico-cultural, ok, tudo bem. Em construções já existentes também, ok, acredito que poderia ser realmente valorizado, incentivado para manter essas edificações, mas em construções novas acho que caberia uma discussão mais ampla, quem sabe com o executivo, com os colegas vereadores, ainda porque no próprio projeto em tela algumas divergências, por exemplo, nas edificações existentes, o artigo 3º diz que irá exigir todas as faces visíveis à rua para ser reformuladas. Logo no artigo 16, nesses casos de edificações serão reformuladas, o incentivo financeiro será de R$ 150 reais para cada metro quadrado de parede existente externa. Então, acho que ali existe uma divergência. Então, primeiro diz as faces visíveis, depois a contemplação poderia ser reivindicado pelo autor ou pelo cara que vai fazer essa requisição para toda a edificação. Então, imagina um prédio residencial ou alguma situação que é um pouco maior. Só para ter uma ideia, uma noção de novo, hoje um prédio de 10 por 10 daria 100 metros quadrados, seriam 150 vezes esses 100 metros, daria 15 mil. Então, isso é os metros quadrados de área, não é nem as paredes externas. As paredes externas seria vezes 4. Então, são situações ainda que acredito que cabe uma maior conversa, porque os incentivos, eu acredito também que deveriam ser para todos que vão fazer uma edificação nova, claro. Fazer edificações nesse estilo, sim, até poderia concordar, mas acredito que poderia ser incentivos em isenções de IPTU, 5 a 10 anos. IPTU, para quem não sabe, é o Imposto Predial, Territorial e Urbano, que as pessoas pagam todo ano. Então, poderia ser revista uma coisa assim. Também sobre a questão da própria lei em tela, como todos ouviram um dia, o assessor jurídico aqui falou em uma reunião aqui na casa, expôs a questão da legística. Eu acho que temos mais situações que poderiam ser separadas nesse projeto, inclusive para edificações existentes, como para edificações novas. Edificações existentes, todo mundo sabe que tu sai interior afora, então tem várias edificações nesses estilos que poderiam ser realmente incentivados à sua manutenção. Mas para edificações novas, como digo, nem todos teriam ou nem todos gostariam de construir nesse estilo, que poderiam também ser feitos uns incentivos para que as pessoas construam, venham morar em nosso município. Então, outra questão que me chamou a atenção é uma comissão que define, claro que sim, através de projetos, apresentações de documentos, mas a comissão que dá o aval para definir quem, então, recebe esse incentivo ou não. Acredito que uma lei bem redigida, com suas exigências, inclusive de execução, não precisaria ter uma comissão necessariamente que faria essa avaliação. Então, só para tecer essas palavras aí, quero dizer que se o projeto for votado assim, do jeito que está hoje, a minha posição será contrária ao projeto. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Claudete. Cumprimentar o senhor presidente, também demais colegas vereadores, vereadora Roslaine, também funcionários da casa e também o público que nos assiste pelo Facebook. Bom, eu pediria o adiamento para que a administração venha conversar conosco para que tire todas as dúvidas, porque caso houver a votação hoje, também manifesto o meu voto contrário. Era isso. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio.
concordo com os colegas, tanto o Marcelo quanto a Rosa, a vereadora Claudete, e dizer de que, como ela está, a minha votação será contrária. Mas quero dizer de que a questão da cultura, eu sou sempre a favor. Acho que tem que se fazer alguma coisa. O que me preocupa, e daí a gente, como professor de matemática, a gente foi fazendo alguns cálculos, e realmente, se nós pegarmos aí uns prédios maiores, então eu gostaria de relatar duas situações. No artigo 3º, o item 2, parágrafo 2º, será exigida a reformulação em todas as faces da edificação visíveis à rua. Isso é bastante amplo. Por exemplo, um prédio de esquina vai ter 2 faces no mínimo visíveis à rua. E outros prédios, as laterais são visíveis à rua também. Então, na verdade, vão ser 3 lados, né, que são visíveis à rua. E se nós multiplicar, tem valores aí para que para uma situação só vai passar de 60 mil, 70 mil reais. E digamos, a segunda situação que eu gostaria de refletir, e por isso que eu concordo com a vereadora Claudete, de nós conversar com o prefeito e aprofundar a discussão. O projeto é bom, só que temos que, acho que, ajustar ele. A segunda situação que a gente gostaria de discutir, digamos assim, o Teonésio é morador de uma determinada rua na cidade, e ele começa a se empolgar com o projeto e começa a incentivar todos os vizinhos daquela rua, para que a rua chamasse atenção. Aquela determinada rua chamasse atenção por uma arquitetura russa ou alemã ou mista, né? Poderia até ser mista. Só nessa rua o valor que isso seria. Então me preocupa muito a questão financeira e o vulto que um projeto desse pode ter em termos financeiros, né? Então, eu concordo realmente em nós deixar por mais um período em estudo e talvez dialogarmos com o Executivo sobre o projeto. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra. Palavra a vereadora Claudete. Queria solicitar o adiamento para pelo menos até a próxima sessão, né? Então, para que dê um tempo para a gente conversar com a administração e entender um pouco melhor o projeto. Obrigado. Continua a discussão do projeto. Ninguém mais querendo se manifestar. Como existe um pedido de adiamento da votação, eu coloco o mesmo em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Então, o pedido de adiamento foi aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 34. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 30, de 4 de dezembro de 2023. Matéria, projeto de lei número 34, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar auxiliares de serviços gerais em caráter emergencial e dá outras providências. E emenda apresentada nos termos do artigo 123 do Regimento Interno. Parecer. Considerando o pronunciamento anterior já exarado por este colegiado, atrás do parecer número 27 de 2023, bem como que, quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Executivo Municipal, cumprindo dessa forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Considerando que foi apresentado durante a 20ª sessão ordinária, amparada no artigo 123 do Regimento Interno, uma emenda ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, de autoria da vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, para que o prazo da referida contratação tenha vigência de até 6 meses e seja desconsiderada a prorrogação contratual uma vez por igual período. Considerando que se passa a analisar a referida emenda, onde esta comissão ratifica que a mesma está em consonância com o inciso 5 do artigo 104 e com amparo no artigo 123, ambos do regimento interno, atendendo, portanto, à legalidade e regimentalidade, não havendo óbice para a sua apresentação e estando abarcada dentro do rol das atribuições legislativas dos vereadores. E considerando que, verificada a constitucionalidade ou regimentalidade da proposição, que nos termos do inciso 5 do artigo 104,
toma a forma de emenda. Este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, o qual passa a viger com a seguinte redação. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 6 meses, mediante processo seletivo. Razões pelas quais, com a emenda proposta, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 4 de dezembro de 2023, assinado pelo vereador Ademir Jablonski, presidente, vereador Teonésio Abrão Andrés, relator, e vereador Rodrigo Hennes, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 34. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 34. Quem estiver a favor... Nós temos uma emenda nesse projeto, né? Então, antes do projeto, coloco em votação a emenda. Coloco em votação a emenda. Quem estiver a favor da emenda, fique como está. Caso contrário, se manifeste. A emenda aprovada por 8 votos. Agora sim, já alterado pela emenda, coloco em votação o projeto de lei número 34. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 34, aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 35. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 31, de 4 de dezembro de 2023. Projeto de lei número 35, de 10 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operadores de máquinas pesadas em caráter emergencial e da outras providências. Emenda apresentada nos termos do artigo 123 do Regimento Interno. Parecer. Considerando o pronunciamento anterior, já exarado por este colegiado, através do parecer número 28 de 2023, bem como que, quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Executivo Municipal. Considerando que foi apresentado durante a 20ª sessão ordinária, amparado no artigo 123 do Regimento Interno, uma emenda ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, de autoria da vereadora Roslaine Tenkaten-Butz, para que seja desconsiderada a prorrogação contratual, a qual determina que a mesma possa ser proposta uma vez por igual período, observando-se que o prazo da pontual contratação vigerá pelo período de 12 meses. Considerando que se passa a analisar a referida emenda, onde esta comissão ratifica que a mesma está em consonância com o inciso 5 do artigo 104 e com amparo no artigo 123, ambos do regimento interno, atendendo, portanto, a legalidade e regimentalidade, não havendo óbice para a sua apresentação e estando abarcada dentro o prol das atribuições legislativas dos vereadores, e também considerando que, verificada a constitucionalidade e regimentalidade da proposição, que nos termos do inciso 5 do artigo 104, toma a forma da emenda. Este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, o qual passa a viger com a seguinte redação. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 12 meses, mediante processo seletivo. Razões pelas quais, com a emenda proposta, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 4 de dezembro de 2023, assinado pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 35. Ninguém querendo se manifestar, nós temos uma emenda também no projeto. Inicialmente eu coloco em votação a emenda proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A emenda aprovada por 8 votos. Prosseguindo, coloco em votação o projeto já incluindo a emenda.
Então, quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 35, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário a leitura do parecer do projeto de lei número 36. Parecer número 32, de 4 de dezembro de 2023. Matéria, projeto de lei número 36, de 10 de novembro de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar fiscais tributário, sanitário e ambiental em caráter emergencial e da outras providências. Emenda apresentada nos termos do artigo 123 do Regimento Interno. Parecer, considerando o pronunciamento anterior já exarado por este colegiado, através do parecer número 27 de 2023, bem como que, quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Executivo Municipal. Considerando que foi apresentado durante a 20ª sessão ordinária, amparada no artigo 123 do Regimento Interno, uma emenda ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, de autoria da vereadora Roslane Tencaten-Butzi, para que o prazo da referida contratação tenha vigência de até 6 meses e seja desconsiderada a prorrogação contratual uma vez por igual período. Considerando que se passa a analisar a referida emenda, onde esta comissão ratifica que a mesma está em consonância com o inciso 5 do artigo 104 e com amparo no artigo 123, ambos do regimento interno, atendendo, portanto, à legalidade e regimentalidade, não havendo óbice para a sua apresentação, estando abarcada dentro do prol das atribuições legislativas dos vereadores. Considerando que verificada a constitucionalidade e regimentalidade da proposição, que nos termos do inciso 5 do artigo 104, toma a forma de emenda, este colegiado, mediante o entendimento de que o provimento do cargo de fiscal tributário, sanitário e ambiental exige qualificação adequada para desempenho das suas funções, observada a complexidade do cargo que demanda de mão de obra especializada, compreende-se que o período ideal de vigência da contratação pretendida seria de até 12 meses. Deste modo, apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, o qual passa a viger com a seguinte redação. Parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 12 meses, mediante processo seletivo. Razões pelas quais, com a emenda proposta, essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 4 de dezembro de 2023, assinada pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 36. Ninguém querendo se manifestar, nós também temos uma emenda no projeto, então vamos colocar primeiramente em votação a emenda proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. A emenda aprovada por 8 votos. Agora sim, então, vamos colocar em votação projeto de lei já alterado pela emenda. Projeto de lei número 36, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 36, aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. A vereadora que essa subscreve requer, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada correspondência ao Poder Executivo Municipal de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que busque, através da Secretaria de Obras Públicas, realizar a alteração do acesso à linha Amadeu Centro, São João, que se dá pela IRS 307. Acesso esse compreendido em diagonal à entrada da Chácara Ludwig, transferindo esse para outro lugar, que aumente a visibilidade dos motoristas e, por consequência, a segurança. Campina das Missões, 6 de dezembro de 2023, assinado então pela vereadora Claudete Cotes. Justificativa. Senhor Presidente, nobres pares,
A proposição que ora submetemos à elevada consideração do plenário desta Casa tem o intuito de aumentar a segurança para motoristas que transitam e adentram na rodovia, como dos moradores da comunidade da linha Amadeu Centro, São João, que usam o acesso em questão. A alteração do acesso que se dá pela IRS 307, a linha Amadeu Centro, se faz necessária, uma vez que o ponto é de grande perigo, uma vez que os motoristas não possuem visibilidade para todas as direções, somado ao fato de que os veículos que transitam pela IRS 307 neste local normalmente registram alta velocidade. Outro sim, justifica seu pedido, uma vez que já foi registrado acidentes nesse local, inclusive um recentemente, no qual resultou em estragos de grande monta ao veículo e ferimentos na motorista. Senhores vereadores, senhora vereadora, a situação atual desse acesso está gerando grande preocupação aos moradores dessa região que usem esse como risco de vida a cidadãos. Em razão do exposto, esperamos que a presente matéria tenha o indispensável apoio do plenário. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra a vereadora Claudete. Dizer inicialmente que essa proposição já tramitou por essa Casa, de autoria do vereador Daltro, mas foi no primeiro ano, não é mesmo? Acho que sim. E então já decorreram 2 anos após a mesma. E não foi feito, né? Esse pedido não foi atendido. E como houve o acidente há dias atrás, que todos vocês souberam, foi bastante grave, os moradores locais lá me solicitaram que eu novamente levasse esse pedido ao Executivo. Então, estou pedindo o apoio de vocês, havendo necessidade de diálogo e de alguma mudança nesse sentido. Então, peço o apoio de vocês para aprovação dessa proposição. Continua a discussão. Palavra, senhor Vereador presidente. Marcelo. Presidente, colegas vereadores, vereadoras e também a vereadora Claudete, proponente desta matéria, parabenizá-la pela proposição, inclusive dizer que também já, de minha autoria, tramitou na Casa encaminhamento junto ao Dair, porém, o Dair, vocês sabem como é que é, já encaminhamos, inclusive os colegas vereadores já encaminharam várias proposições, não sei se até hoje alguma foi respondida. Nenhuma. Então, para vocês verem a forma que eles tratam nós, como vereadores, representantes do povo que fazem essas reivindicações. Primeiro dizer que essa RS eu acho que foi feita de uma forma um pouco equivocada, porque nos projetos hoje, onde é que tem um acesso, deveria ter no mínimo um acesso lateral para adentrar nessa estrada, para não haver essas situações que aconteceram há poucos dias atrás. Então, realmente, neste local, é um lugar muito perigoso, já foram feitas várias proposições, mas esperamos que não precisamos esperar até acontecer uma fatalidade para que isso seja resolvido. Então, ninguém quer que isso aconteça. Não sei o que nós poderíamos fazer, além de encaminhar esses pedidos ao Dair. Executivo, se sensibilizar, acredito eu que possa ir atrás também, mas não sei se vai fazer algum tipo de obra ali, porque se acontecer uma coisa, podem jogar a responsabilidade para o Executivo. Então, são situações bem delicadas, mas eu acho que a nossa parte a gente está fazendo. Então, parabenizar a vereadora Claudete pela proposição e dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores pede endosso. Endosso concedido. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Claudemar. Vereadora Claudete e vereador Daltro. O Daltro entrou lá em 2021 com a proposição. Claudete, não sei se chegaram a fazer uma consulta aos populares ali para ver se o pessoal aprova. Claro, os próprios moradores pediram. Fizeram É um pedido daquela população lá que mora nos arredores e Importante até porque pelo seguinte, os principais beneficiados são eles, porque eles que mais usam.
tanto para adentrar quanto também para sair, né? Então é importante isso aí, demonstra preocupação com as pessoas que ali estão, mas também com as outras pessoas que eventualmente possam acessar ou quem está trafegando pela rodovia. Só que o Marcelo comentou um negócio que eu estava justamente pensando nisso aí. Para fazer um acesso novo, sempre existe um risco. E na eventualidade de acontecer alguma coisa, de um acesso novo, será que nós não teríamos algumas pessoas questionando, olha, abrir novo acesso, mas quem foi o responsável pela engenharia? Será que você pensou em tudo? Será que você avaliou tudo? Ou utilizar o que era justamente o antigo acesso. Porque o acesso pelo que as pessoas mais velhas comentam, ele era justamente lá por cima. E ele vinha coxando a rodovia. Só que tempos depois, sequer perguntei quem foi o prefeito da época, mas abriu aquele acesso. Talvez os mais velhos aí, não queria chamar mais velho, mas as pessoas que estão há mais tempo aí, talvez saibam na época quem fechou e quem abriu, tanto faz. Bueno, o resultado está aí. E confesso para vocês, eu tive digamos, daria para falar em um incidente também, foi em março desse ano, justamente naquele lugar, onde uma pessoa ela adentrou, né? Então sequer ela esperou estar cruzando e simplesmente quando cheguei perto, ela entrou na rodovia e não bati porque como lá em cima, lá botou a mão no volante lá e me conduziu para o lugar certo, porque senão, sinceramente, teria dado bobagem. Então eu sou um dos muitos aí que são a favor da proposição, né? E seria importante que nós tivéssemos aí uma resposta do DAIRE para toda essa situação aí que realmente é bastante complicada, né? Tivemos aí muitas situações, mas também é importante lembrar das pessoas aí, né, que para que elas tenham o cuidado, para que elas sejam um pouco prudentes, tanto para entrar quanto para sair, que são os principais causadores de acidentes naquele ponto. Isso daí, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Ademir. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que assiste nós pelo Facebook, também o pessoal aqui, funcionários da Câmara. Parabenizar a Claudete pela proposição, mais uma, né, que nós estamos aprovando aqui, mas temos que fazer a nossa parte, né, pedir, quem sabe uma hora aconteça, né, que resolvem aquele problema naquele local. E em nome do Partido Progressista, peço endosso. Endosso concedido. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Roslaine. Cumprimentar a presidente, colegas vereadoras, vereadores, colega Claudete, que é signatária dessa proposição muito importante quando se trata da segurança das pessoas. A gente se preocupa, já as pessoas que poderiam resolver o problema, talvez nem tanto. Mas, enfim, vamos fazer nossa parte. O Partido Podemos pede o endosso da proposição. Endosso concedido. Obrigada. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e parabenizar a Claudete. É uma proposição muito importante pela parte de tentar resolver um problema antes que aconteça uma fatalidade, que nem o colega Marcelo comentou, porque nesse dia do último ocorrido que ela citou antes do acidente dos últimos dias, quando eu passei lá, realmente lá me arrepiei na hora que eu vi uma cena lá da criança que estava junto envolvida no colo do vovô lá. Isso é a gente que não tem filho ainda, mas tem um sobrinho pequeno, mas o cara já pensa muito numa hora dessa. Então, eu peço o endosso da proposição e tomara que se resolva alguma coisa. Endosso concedido. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Vereadora Claudete, eu te desejo muita sorte. E te digo mais, espera deitada. Porque se depender do DAIR, isso não vai acontecer. Nós já mandamos pilhas de proposições para o DAIR. Sabe quantas respostas nós recebemos até hoje? Ô, senhor DAIR, se estiver nos ouvindo, nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Isso aí a administração tem que estufar o peito e ir lá e fazer. Duvido que eles vão voltar
atrás e deixar da forma que está, porque aquilo lá é uma arma apontada para as pessoas que usam aquelas vias de acesso lá. Eu já vi acidente acontecer, já estive no local, já fiz esse mesmo pedido, mas o que pode ser sugerido, de repente, uma parceria entre o município e o DAER, tal qual foi feito no trevo de acesso, há alguns dias atrás. Esse trevo também é de responsabilidade do DAER. Foi feito um trato de tropeiro, aí, um acordo de cavalheiro, está resolvido o problema, não tinha mais nem como passar ali nesse trevo de acesso aí. Foi feito esse acordo entre a administração e o DAER. Acho que esse seria o caminho mais viável. Mas se depender do DAER, pode esquecer. Te desejo boa sorte, vereadora Claudete. E pela importância, eu peço o endosso da mesma. Endosso concedido. Eu passo a palavra ao vereador Claudemar. Eu também, em nome do partido, endosso. Endosso concedido. Prosseguindo, eu coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Dando sequência, solicito a leitura do pedido de providência apresentado. Pedido de providências. A vereadora Roslane Tenkatenbutz, do partido Podemos, no uso de suas atribuições legais, requer, nos termos do artigo 144 do regimento interno dessa casa, e depois de ouvindo o plenário, que seja enviado esse pedido de providência ao Poder Executivo de Campinas das Missões, solicitando ao mesmo que adote medidas para a melhoria da mobilidade urbana, no que tange a abertura de ruas e realização de melhorias nas já existentes no bairro Esperança, assim popularmente chamado. Campinas das Missões, 6 de dezembro de 2023. Assinado pela vereadora Roslane Tenkatenbutz. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, o presente pedido de providências que apresentamos para a consideração do plenário busca atender necessidades locais de mobilidade urbana junto ao bairro Esperança, assim carinhosamente chamado por todos, como também de inúmeras reclamações dos moradores desse local, no que compreende ao estado precário que se encontram as ruas nesse local, como da falta de abertura de ruas pelo poder público, buscando atender a prerrogativa que nos é dada pelo artigo 144 do regimento interno dessa casa, venho por meio deste pedir ao Executivo Municipal de Campinas das Missões a execução de obras e serviços de interesse da coletividade que compreende a realização de serviços de recuperação das ruas do bairro Esperança, como a abertura de outras ruas que hoje só conseguem transitar pedestres. Justificamos o nosso pedido, pois verificamos in loco a situação precária que essas ruas se encontram, e por entendermos que estas devem receber pelo poder público a mesma atenção que é dada às ruas do centro da cidade. Ante a necessidade de providências para o saneamento dessa situação, almejo que a presente matéria conte com o indispensável apoio do plenário. Está em discussão o pedido de providência apresentado. Com a palavra a vereadora Roslane. Esse pedido se deve ao fato que semana passada eu fui lá para o bairro Esperança e as pessoas lá realmente dizem que eles fazem jus ao nome do bairro, Esperança, de vir. Isso não é de hoje, não é de ontem nem de ontem. Isso é um problema de muitos anos. Lá moram 61 famílias e elas estão em verdadeiro estado de abandono. Não, aquelas ruas lá
são intransitáveis. Até comentei com os meus colegas, que sorte que eu fui de Fusca, porque senão não sei. Eu gostaria muito que o Poder Executivo fizesse um estudo para ver, para melhorar a situação deles lá, porque eu saí triste lá do bairro, sou sincera em dizer, e eu gostaria que os colegas apoiassem o meu pedido de providências. Obrigada. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. É um bairro que realmente está abandonado. E não só por essa gestão, gestões anteriores, as pessoas carecem de providência realmente. Parece-me que alguém comentou um dia que era problema de plano diretor. Mas que se faça o plano diretor. Que se faça um estudo para que existe a engenharia. Tem que se resolver a situação. Essas pessoas lá estão simplesmente abandonadas. Então, parabenizo a colega pela proposição e que nós nos sensibilizemos por essa Vila, né, Esperança, que precisa dessa atenção com extrema urgência. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra. A palavra, vereadora Claudete. Parabenizar a vereadora Roslaine pela proposição. Acho muito necessária. Em nome do partido, peço o endosso da mesma. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ademir. Pela importância da matéria, parabenizar também o colega, peço o endosso em nome do Partido Progressista. Continua a discussão. Vereador Marcelo. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, principalmente colega vereador Roslaine, parabenizá-la já pela proposição. E eu acho que a questão que o colega vereador Teonésio levantou, que, se não me falha a memória, em 2018 ou 2019 foi aprovado o projeto de urbanização, a expansão urbana naquele bairro que não era considerado urbanizado. Então, hoje ele está sendo considerado urbanizado. Então, realmente de suma importância, porque ali moram muitas famílias e a traficabilidade de veículos também aumentou, então gera bastante poeira. Então, nada mais justo que ter uma rua transitável, que possa todo mundo transitar. E também dizer que acredito eu que seja possível fazer um adendo ao pedido de providências. Não sei se pode, pedido de providências, fazer adendo. Mas que se estude a possibilidade também do levantamento do saneamento básico daquela comunidade. E, se possível, futuramente poder fazer execução ou fazer algumas melhorias nessa parte também. Então, mais uma vez, parabéns pelo pedido de providências. Então, vou endossar em nome do partido o pedido. Obrigado, colega. Eu concordo, acho interessante mesmo, porque não sei se depois, antes tinha movimento, mas eu cheguei a comentar, lá moram 61 famílias. Isso é uma cidade? Quase. Obrigado pelo endosso. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar? É possível. Claudemar? Vereador Claudemar? Sim. Com a palavra. Importante proposição, colega Roslaine. Atividades já foram executadas lá em cima. E até onde há meu conhecimento, há inclusive um planejamento para que seja feita a execução ali da melhora, assim como em todos os outros lugares, né? E realmente, por muitas gestões, se passou por um abandono ali. Mas não quer dizer que se tem necessidade de continuar no abandono, né? E realmente a comunidade ela pode esperar que com toda certeza vai ser desenvolvido o trabalho. Sobre o saneamento, Marcelo, não sei, eu vi no último parágrafo da justificativa que diz antes a necessidade de providência para o saneamento dessa situação, né? Saneamento, desculpa, é errado aqui, tá? Desconsidere a minha fala, né? Mas a questão do saneamento básico também é importantíssimo, né? O Brasil ele tem um problema de saneamento básico aí que é gigantesco, né? Que é gigantesco e precisa ser resolvido. Isso aí dá qualidade de vida, tá certo? Isso é isso. Ali foi leitura errada minha, desculpa. Isso é isso. Continua à disposição, mas alguém querendo se manifestar? Caso não haja, é possível sim colocar adendo em pedido de providências. Então, eu coloco em votação
o adendo apresentado pelo colega vereador Marcelo. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. O adendo aprovado por 8 votos. Agora sim, na sequência, eu coloco em votação o pedido de providências apresentados, já incluindo o adendo. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do segundo pedido de providências apresentado. Pedido de providências. O vereador que se subscreve da bancada do Partido dos Trabalhadores requer, nos termos do artigo 114 do Regimento Interno desta Casa, e depois de ouvido o plenário, o envio desse pedido de providência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que adotem medidas no que tange ao abandono que se encontra o antigo prédio da creche municipal Estrelinha da Manhã, ao lado do Centro dos Idosos, no que diz respeito à limpeza do local, remoção dos entulhos e lixos depositados nesse local, bem como também que procedam ao conserto do telhado que está danificado. Igualmente, caso este prédio ainda não pertence ao município, que se busque agilizar este entrave, uma vez que o mesmo está sob sua responsabilidade e uso, para assim poder se dar uma destinação legal. Campina das Missões, 7 de dezembro de 2023, assinado pelo vereador Marcelo Renz. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, o presente pedido de providências que apresentamos para consideração do plenário busca atender interesses da coletividade, como inúmeras reclamações recebidas de munícipes de abandono do local onde sediou por muitos anos a creche municipal. Em atenção ao artigo 114 do Regimento Interno, venho por meio deste propor ao Executivo Municipal medidas de ordem político-administrativa, solicitando a execução de serviços de limpeza, remoção de entulhos e lixos, principalmente do lixo eletrônico, como conserto do telhado do prédio em questão. As intervenções propostas neste local necessitam ocorrer com urgência, uma vez que este que está servindo para proliferação de animais peçonhentos, roedores, bem como também criador de mosquito devido às águas infiltradas. Entendemos que um prédio que está sob a gestão do município não pode estar em um estado precário que este se encontra, oferecendo riscos à saúde pública, bem como aparência estética de abandono, como fotos em anexo que mostram a real situação, uma vez que quem cobra e deveria dar o exemplo não o faz. Ante a necessidade de providências para a solução desta situação, almejo que a presente matéria conte com o indispensável apoio do plenário. Antes de colocar em discussão o pedido, houve um lapso da minha parte, eu quero retroagir, pedir o endosso do pedido de providências da colega vereadora Roslane. Endosso concedido. Obrigado, presidente. Tá certo. Então, agora sim, coloco em discussão o pedido de providências apresentado. Com a palavra, senhor presidente. Palavra proponente, vereador Marcelo. Senhor presidente e colegas vereadores, vereadoras, acho que quem consegue verificar em anexo tem algumas imagens. As imagens já falam por si só. A gente não precisaria estar falando muita coisa, mas sim, fui procurado por moradores, principalmente das redondezas daquele imóvel, que todo mundo sabe, é a antiga creche Estrelinha da Manhã, que hoje encontra-se realmente num estado parecendo ser um abandono. Então, há um impasse do imóvel em ser do Estado ou do governo federal, não sei de quem que é, mas não está legalmente tombado no patrimônio do município. Então, e sim, está sob sua responsabilidade e uso, acredito que poderia dar uma atenção maior a este local. Uma vez que fui verificar em loco, realmente a situação é bem delicada, muito lixo eletrônico lá principalmente, tem entulhos, então, e também seu telhado está danificado, infiltração de águas e fica água empoçada naquele local que
consequentemente pode ser um criador do mosquito, bem como a proliferação de animais peçonhentos, roedores, que podem se criar nesse local. Então fica realmente uma situação bem delicada para as pessoas que ali passam ou que moram próximos a este local, gerando assim riscos com certeza à saúde pública, sendo um prédio que eu acho que não é muito frequentado, mas deveria ter uma atenção sim para que isso não fique deste jeito, que não fique num estado de abandono. Então, proposição essa encaminho e peço que os demais vereadores apoiem, por verem a situação que realmente se encontra esse recinto. Que seja, então, olhado por bons olhos e recolhido, principalmente os lixos, os entulhos, lixo eletrônico, que é muito prejudicial quando infiltra nos lençóis freáticos. Seria, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra, presidente. Vereador Teonésio. Antes que eu esqueça, o vereador pediu o endosso da matéria, pela sua importância, e quero dizer de que fui indagado num comércio da cidade por uma pessoa que tem conhecimento desse local, mostrou filmagens e estava bastante irritada a pessoa, bastante descontente. Penso que é uma questão de fácil solução, é só uma limpeza e consertar talvez algumas telhas, talvez cumeeiras que tem também que estão danificadas. E penso também de que se for, especialmente se for do Estado, esse prédio, o Estado não vai oferecer resistência para reivindicar ele para o município, que também pode ser usado. Nós temos essa problemática da questão dos cães na cidade, né? Talvez possa pensar em reivindicar esse espaço e que se possa usar para esse fim. Estou pensando alto agora. Mas o Estado não vai oferecer resistência para ceder isso aí para o município. Eu sei porque a escola Andrei Maruziak, a antiga escola Andrei Maruziak, que era do Estado, na primeira reivindicação que o município fez, o Estado fez questão de entregar. E entregou, como se diz, a porteira fechada. Tudo que tinha lá, e uma escola que estava e continua bem estruturada, o Estado simplesmente entregou, né? Então, penso que não seria difícil resolver um processo imediato e depois reivindicar o prédio como patrimônio municipal. Obrigado, presidente. Concedido endosso. Antes de continuar a discussão, eu não sei se procede, mas pelo menos aquele prédio ao lado, o prédio é de propriedade do município e o terreno é da União, não é do Estado. Acredito que seja a mesma situação da creche, né? Inclusive, já foi tratado desse assunto, nós já deixamos de receber emendas parlamentares para melhorar aquele local, no tempo que a creche ainda funcionava e o próprio Centro dos Idosos, por estar essa situação, então, pendente. Então, do Centro dos Idosos eu tenho certeza que o terreno é da União e a edificação é do município. Acredito que da creche deve ser a mesma situação. Se não for, por favor, me perdoe e me corrija, mas acredito que seja isso aí. Continua a discussão? Palavra, vereadora Roslaine. Eu quero manifestar meu apoio ao pedido de providências. Continua a discussão, vereador Rodrigo. Com a palavra, senhor presidente. Parabenizar o pedido de providência do colega, porque é realmente uma pena. Por exemplo, o Lato falou do clube da terceira idade do lado, tão bem utilizado, sempre tem utilidade aquele prédio, e o terreno, então é uma pena tá abandonado. Não sei se se é impossível uma maneira de conseguir trazer para o município ou não, mas alguma situação deveria ter para poder ser utilizado, porque é um terreno bem localizado, tem um prédio, não vou dizer que é um prédio bom ainda, mas dá para ter algumas melhorias, mas alguma utilidade deveria de ter, porque isso é uma pena estar largado desse jeito, né? E não vai ser ali que vai ser um lugar de depósito de lixo, né? Se fosse conseguir ter um depósito de algumas ferramentas, alguma coisa, daí seria diferente, mas assim, como você vê nas fotos aí, realmente não está muito legal. Então, é interessante esse pedido de providência do colega.
Continua a discussão. Desculpa, eu quero pedir o endosso. Concedido. Continua a discussão. A palavra, senhor presidente. Palavra ao vereador Ademir. Parabenizar o Marcelo pelo pedido de providência e peço endosso em nome do partido. Concedido. Com a palavra, Palavra à vereadora Claudete. parabenizar o colega pelo pedido de providências e também sugerir, né, que como tem acúmulo de lixo e sucatas, que se faça o leilão, né, porque isso fica acumulando. Então, em função da importância, peço endosso da mesma. Concedido. Continua a discussão. Com a palavra, Palavra, vereador Claudemar. eu estive observando as fotos aqui que foram anexadas. Ali nós temos desde lixo eletrônico, tem canos que são ainda que dá para ser usado, né? Mas boa parte desse material é lixo eletrônico, realmente, né? Mas o maior problema de tudo isso aí, vocês sabem o que é patrimônio público. E a destinação não é qualquer, não é patrimônio público, não é uma coisa que dá para simplesmente jogar fora e depois vão buscar onde. Quem é que vai se responsabilizar por isso aí? Então teria que ter uma destinação correta. Logicamente, tipo, num primeiro momento teria que tentar vender esse lixo eletrônico, apesar que eu acredito que seja uma dificuldade, né, em encontrar alguém que queira comprar isso aí, até porque não é nada usual. De graça, acho que ninguém quer. E outra questão também que nós temos, aí, só que eu vou mudar as palavras, tá, Adalto? Que para alguém recolher isso aí, teríamos que pagar. E aí a questão tipo, da legalidade de se desfazer de um patrimônio público, da legalidade de se desfazer do patrimônio público e ainda pagando para se desfazer. E aí teria que ver realmente a legalidade. Mas a preocupação é válida, colega Marcelo. Realmente pela questão de saúde pública, nós vemos aí, tem desde a parte do mosquito da dengue aí, né, tem aquelas poças d'água ali, é convidativo. É convidativo. Sem contar a questão aí de roedores e tanta outra bicharada que pode se formar nesse lugar aí. Então realmente a situação bastante complicada, mas teria que ver algum meio que seja legal, né? Mas se der isso, eu também peço endosso da matéria aí. Em nome do Claudete pediu? Claudete já pediu, então também. Continua Então, a peço endosso em discussão. nome do partido. Concedido. Ninguém querendo se manifestar. Só Vereador Marcelo. para complementar, agradecer as palavras dos colegas vereadores e dizer que sim, eu acho que existe a possibilidade grande, e eu acredito que o entrave não seja tão grande assim, de se fazer uma negociação com a União. Então, acredito que ali o imóvel ali e o terreno ainda sejam da União, ou algo da União e uma parte do governo do Estado, por se tratar de um tempo aí que não foi reivindicado no município, deve ser um entrave bem grande, mas sim trabalhar. A destinação, com certeza, como é um patrimônio, vai ser bem delicada, mas inclusive eu, verificando em loco, realmente, de graça eu acho que ninguém vai pegar. Então, vai ter que ser destinado numa maneira, ou quando for feita a realização de coleta de lixo eletrônico no município, tem materiais ali que provavelmente ainda vão ser usados pelo município, mas o que preocupa realmente é o criador então de mosquito que tem ali, os animais peçonhentos e roedores podem se criar e se proliferar ali, e você sabe como é que funciona. Então, num período, num espaço de uma vizinhança aí, deve ser bem complicado de ter essa situação. Seria isso, senhor presidente. Palavra, vereador Rodrigo. Só pedir o endosso também da matéria. Concedido. Para concluir, eu acho que mesmo havendo esse impasse aí entre município e União, isso não impede que se faça a limpeza lá. Eu acho não, eu tenho certeza que isso não é empecilho para que se faça a limpeza lá. E quanto a essa situação dos terrenos lá, do terreno lá ser da União, já foi tratado disso, e eu sei que o prefeito Carlos, inclusive, uma vez que viajamos junto a Brasília, ele tratou desse assunto. Eu não sei em que pé está, mas está sendo tratado, e se tudo ocorrer dentro do previsto, dentro daquilo que a gente almeja, que seria bom para todos nós, esses terrenos, então, vão passar a ser do município, e daí, com certeza,
a negociação fica bem mais simples. Então, diante da importância, eu peço o endosso da mesma, vereador Marcelo. Concedido. Prosseguindo, então, coloco em votação o pedido de providências apresentado. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Nós temos ainda uma moção de pesar, solicito a sua leitura. Os vereadores que a presente subscrevem solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento de Arlindo Afonso Rockenbach, Silvia Terezinha Virais e Casemiro Schein, ocorridos respectivamente nos dias 29 de novembro, 4 e 5 de dezembro pretérito, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Campina das Missões, 7 de dezembro de 2023, assinado por todos os vereadores. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária ser realizada dia 26 de dezembro de 2023, às 19 horas. Está encerrada a sessão.